Amados irmãos, Natália, vem aqui à frente, por favor. Eu estava aqui de manhã pregando aos irmãos com base em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E o texto da palavra de Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que conseguem ler a Bíblia, aqueles que ouvem a palavra, guardam, praticam. Mas como é que eles podem ler a Bíblia se eles não têm a Bíblia na linguagem deles? Como é que eles podem ouvir a Bíblia se não há alguém ali que fale da palavra de Deus para eles? Então nós temos milhões de pessoas no Brasil, povos ribeirinhos, ciganos, indígenas, que não foram alcançados pela palavra, e alguns têm uma linguagem completamente diferente da nossa, completamente diferente. Então existe um desafio de alguém que vá para uma cultura diferente, para uma língua diferente, para poder então ensiná-los a ler, ensiná-los na língua que eles falam, mas não é escrito. Olha que dificuldade. Traduzir a Bíblia, pregar o Evangelho. Então Deus chamou a nossa irmã Natália, e sabe, Natália, eu sei que você não gosta, mas eu insistentemente repito isso, porque para as pessoas verem como é interessante o chamado de Deus. Natália é formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Linguística, ela tem mestrado na universidade, tem doutorado na Universidade Federal, e estava ali como professora, e aí Deus tocou o coração dela. Eu a conheci bem pequena, quando cheguei aqui na igreja da freguesia em 2002, não vou perguntar quantos anos você tinha, senão vamos saber a sua idade, não é? E veio o progresso dessa jovem e o chamado dela. Ela largou tudo, está se dedicando, se preparando para ser missionária. Isso é importante, né, Natália? Fale isso, porque às vezes as pessoas têm a noção, se o missionário é aquele que larga tudo e vai para o campo, está fadado ao insucesso. Então ela já está ao longo desse ano todo estudando, se preparando, fez um estágio no meio da mata, e ela vai contar para nós um pouco sobre isso. Estudou numa lição ALEM. O que significa ALEM mesmo? Eu nunca lembro. ALEM, Associação Linguística Evangélica Missionária. Associação Linguística Evangélica Missionária, que prepara pessoas para fazerem a tradução da Bíblia. Você pensou que eu ia brincar com você lá? Mas eu gosto de brincar, eu vou brincar. É a única pessoa que eu conheço que foi para ALEM e voltou, é a Natália, né? É uma pessoa especial, né? Então ela vai contar um pouco sobre esse trabalho missionário, sobre o estágio que ela fez, não é? Eu sei até que hoje ela estava passando um pouco de ansiedade, assim, para onde é que Deus vai me mandar? Quem sabe se Ele não manda você para a igreja da freguesia? Não sei, né? Mas talvez Ele mande você para bem longe. Mas nós vamos estar juntos como igreja parceira, né? Você está no poço, descendo, nós estamos segurando a corda. É isso? Então, por favor, Natália, a palavra é sua. Assume, não é? Obrigada. Você não está nervosa, é a sua casa, né? Isso, estou nervosa não. Boa noite, igreja. Que a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor seja conosco hoje e para sempre. Então, queridos, se vocês quiserem saber como é o além, é só me perguntar. Então, Deus tem planos maravilhosos, né? A gente faz planos para a nossa vida, mas os deles são muito melhores, né? Eu queria ser professora universitária e Deus me deu a formação em linguística, eu achando que era para isso, e no final Deus mostrou que era para um plano muito melhor, né? Então, esse ano eu estive na Missão Além. A Missão Além é representante da Wycliffe aqui no Brasil. A Wycliffe é uma instituição internacional que prepara missionários e acompanha e desenvolve projetos especificamente na área da tradução da Bíblia. Então, eu estive lá desde fevereiro, terminei o curso em setembro, 27 de setembro. Estive fazendo o curso para me preparar melhor para o Ministério da Tradução da Bíblia.
Também fiz um curso de educação intercultural, então eu pude aprender como se alfabetiza pessoas de outras culturas, que têm outras formas de aprender. Então, dia 27 de setembro eu terminei o curso, dia 28 foi a formatura, e dia 7 de outubro nós fizemos a parte prática do treinamento, que é o acampamento de treinamento transcultural na selva, a gente chama de ATS. Então, eu trouxe algumas fotos para os irmãos verem o que eu passei nesses últimos 2 meses. O treinamento foi em outubro e novembro. E o objetivo é justamente nos aproximar da realidade de contextos um pouco mais rústicos, rudimentares, sem muita tecnologia, para a gente conhecer os nossos limites, para a gente se preparar melhor para esses contextos. Nós saímos de Brasília no dia 7 de outubro, em direção à cidade de São Félix do Xingu, que fica no Pará. Belém está aqui em cima, aqui é a cidade para onde a gente foi, São Félix do Xingu. De São Félix do Xingu, nós pegamos um barco até esse conjunto de ilhas aqui, que é onde é a casa do missionário e o acampamento para o treinamento. O missionário ele não mora na aldeia, ele começou o trabalho morando na aldeia, mas em determinado momento ele e a esposa tiveram que se retirar, mas ele não desistiu do trabalho, então foi procurar um outro lugar para morar, e aí cederam esse lugar para ele, um ribeirinho chamado Seu Chico Paca. Vou falar um pouquinho sobre ele no decorrer da apresentação. Então, nós fomos nessa embarcação para levar todas as nossas coisas, mantimento. A gente levou coisas também para construir a casa do Seu Chico Paca. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para a gente passar para esse fundo aqui, que tem uma espécie de cozinha, nós tínhamos que passar agarrados nesse cabo aqui, passando por esse corredorzinho pequenininho. E aí, de 2 em 2, a gente ia lá para trás, fazia o almoço ou a janta, para a gente poder, então, comer durante a viagem, Nós saímos 10 horas da manhã de São Félix do Xingu, paramos mais ou menos umas 5 horas, 5 e pouquinho, numa das ilhas, no meio do rio Xingu, lá para cima. Passamos a noite lá. No outro dia de manhã cedo, a gente prosseguiu viagem em direção ao acampamento, mas umas 5 horas a gente chegou. Essa estrutura aqui é a casa onde as meninas ficaram, só tem o telhado de palha, não tem parede. A gente improvisou um pouquinho, fez um local para a gente trocar de roupa, pendurar as nossas coisas. Nós dormimos esses 2 meses em rede, com mosqueteira. Depois que você pega o jeito, é ótimo. Aqui é a nossa cozinha, uma estrutura meia alvenaria, meia madeira. E aí a gente fazia as nossas refeições, a gente tinha as aulas, a gente se reunia ali. E a gente cozinhava, tinha escala também para a gente fazer as refeições, nesse fogão a lenha. Fácil fazer o fogo, difícil manter ele aceso, viu? Foi um desafio para mim, eu sempre precisava de ajuda de alguém para poder manter o fogo aceso, Essa é a casa do Seu Chico Paca. Então, como é que era a nossa rotina lá? A gente acordava cedo, umas 6 horas da manhã, fazíamos uma espécie de alongamento para o dia, e aí a gente tomava o nosso café, fazia a nossa devocional, descia o rio com os baldes para poder subir com água para deixar nos tonéis da cozinha, porque não tinha água encanada. Então, toda a água que era necessária para cozinhar, para lavar a louça, a gente tinha que subir do rio. E assim que a gente fazia isso, a gente se arrumava e ia para a casa do Seu Chico Paca. Ele precisava trocar a casa dele, era de madeira e palha também, e essas casas elas não duram muito, Elas têm uma durabilidade de 10 anos, mais ou menos. Então, a casa dele já estava precisando ser trocada, e o missionário, então, envolveu a gente na construção da nova casa dele. Quando a gente chegou, já tinha a estrutura de madeira pronta, e aí nós começamos a fazer, então, o beldrame, essa estrutura de tijolo, um fundamento de tijolo, e aí fizemos também uma varanda, fizemos uma espécie de cimento queimado no interior da casa, ajudamos a fazer o telhado de palha, e foi abençoador para ele. Aqui a gente se preparando para ir para a obra, as meninas. E
eu preparando o tijolo, né, assentando a massa no tijolo para poder fazer o beltrame, aqui enchendo o tijolo também. Então, a gente fez de tudo. E na nossa equipe, eram umas 11 pessoas, incluindo uma menina de 11 anos, que era filha de uma das meninas que estavam treinando com a gente. Era apenas 3 homens. Então, a gente tinha que aprender a fazer todo esse trabalho pesado, né? E não foi pesado não, viu, gente? Tem gente que fica na academia aí, né? E esse aqui foi o melhor crossfit que eu fiz. Então, aqui a gente cavando o buraco para poder aterrar o interior da casa, e esse buraco também ia servir depois como o buraco do lixo, né? Então, o lixo lá, ele é queimado. Então, existe um local, no nosso acampamento também tinha um local desse, que a gente joga o lixo e depois queima. Não passa a Colurb lá, né? Aqui já o piso avançado, a gente terminando de preparar a primeira massa, depois joga uma segunda massa por cima para ficar liso e ficar durável. Eu aqui em cima, no telhado, então alguém ficava embaixo jogando a palha, a gente pegava, colocava na posição certa e tinha que fazer uma amarragem correta, né, para a palha ficar direitinha e não sair, né? Ficar bem amarrada com as outras, não ter buracos, e chove e não molha, tá? Ela realmente é um telhado muito bom, a casa fica fresca no interior, se passar um produto por dentro, não dá bicho, então, para aquela região, é um telhado adequado. E aqui do meu lado está o seu Chico Paca, um homem de 50 e poucos anos, mais ou menos, forte, muito forte, e todos nós não dávamos conta de fazer o trabalho que ele fazia, né? Ele foi muito importante para o trabalho do missionário que estava treinando a gente lá, porque foi ele que cedeu o espaço na ilha para o missionário construir a casa dele e continuar na região para trabalhar com os índios da etnia Paracanã. Então, ele abençoou muito a vida do seu Gino, da dona Tati. Ele tem uma relação muito boa com a comunidade. No dia que a gente foi colocar o telhado de palha, nós chegamos lá, tinha muita gente já lá em cima para poder trabalhar. Eram professores, eram líderes indígenas, estava todo mundo lá de graça para ajudar o seu Chico a construir, a fazer o telhado da casa dele, né? Então, ele é realmente uma pessoa que está ali servindo a comunidade, tem um bom relacionamento. Ele não é cristão, mas assim que a gente terminou de fazer o que a gente se propôs a fazer na casa dele, ele pediu para a gente fazer um culto. E ele nunca tinha pedido para o missionário isso, né? E aí partiu, né, iniciativa dele, fazer um culto para agradecer a obra nessa casa dele, né? E a gente fez. E esse aqui foi o dia do culto. Nós deixamos as portas, deixamos algumas madeiras para ele começar a fazer as paredes, né, da casa. Não conseguimos terminar a varanda, a gente não tinha cimento suficiente, então a gente só fez para as entradas, né, aqui no fundo. E foi muito bom ver o seu Chico agradecendo a Deus pelas nossas vidas, por nós estarmos lá e ajudarmos ele nessa construção, um homem reconhecendo a graça de Deus. Orem pelo seu Chico Paca, ele está lá longe, muito longe da gente, ele e a sua família, ele tem uma história muito triste, ele tinha acabado de sofrer a perda de um filho, trágica. Então, orem para ele, para que o Evangelho continue falando ao coração dele, Deus tenha misericórdia e ele possa, então, viver com Deus, né? E a gente possa encontrá-lo no céu. Então, de manhã a gente ia para a obra. De tarde a gente voltava, almoçava no acampamento e tínhamos outras atividades, que eram as aulas, né? O nosso treinamento efetivo. Então, a gente aprendeu a remar, a gente aprendeu a pilotar naquele mesmo barquinho, colocamos um motor de 15, e aí a gente aprendeu, então, a pilotar. E o difícil não é pilotar, mas é saber navegar no rio. Tem muita pedra, e você tem que aprender a localizar a pedra, porque o nível do rio você não consegue ver direito, né? Então tem que ter uma habilidade aí.
Nós tivemos aula de carpintaria, então aprendemos a usar o serrote, a usar essa serra elétrica. E cada turma que passava por lá produzia alguma coisa nessas aulas de carpintaria, né? Nós fizemos essa mesa. Ela ficou linda. Tivemos aulas de primeiros socorros, que na verdade foi instruções com relação ao uso de medicamentos, que tipo de medicamentos a gente precisa ter, como administrar, o que fazer num acidente. Os indígenas, eles têm assistência de saúde, inclusive muitos indígenas estão sendo treinados para serem agentes de saúde no seu próprio povo. Antigamente, eles ensinavam a fazer sutura, mas eles não estão mais fazendo esse tipo de treinamento. Então, a gente teve uma aula mais básica, né, de primeiros socorros. A gente comeu jacaré. Então, os missionários colocavam a isca de noite e de madrugada, que era a hora que eles apareciam, o jacaré pegou a isca, foram lá, mataram ele e o nosso trabalho era limpar. Então, a gente aprendeu a limpar também. Eu tenho uma foto limpando o jacaré, eu só não achei. Mas eu limpei também. Nós conseguimos pegar 2 jacarés. E aí é a história do estrogonofe de jacaré, né, que a gente fez. Aqui a nossa rotina matinal de todo dia, de trazer os baldes de água, era bem cansativo, mas tinha que ser feito, né? Aqui a gente preparando um frango, então foram trazidos uma galinha e um galo da aldeia, e a gente aprendeu, então, todo o processo, né? Matar, tirar as penas, limpar, preparar para a refeição. Nós tivemos aula também de energia solar e eletricidade, então a gente aprendeu a fazer pequenas instalações elétricas, a entender como funciona a energia solar, que é a mais viável para esses contextos, né? Então, instalar uma placa eletrônica, uma placa de energia solar, fazer a ligação com a bateria, que vai acumular energia. E nós, na penúltima semana que nós estivemos lá, nós passamos na aldeia. Então, nós fomos divididos em 3 equipes. Cada equipe foi para uma aldeia e nós ficamos sozinhos lá, nessa aldeia. Nós recebemos uma lista de palavras e frases úteis que poderiam ser ditas na língua do povo. E foi uma experiência muito boa, assim, para mim especificamente, porque a gente ficou numa aldeia pequena, uma comunidade que já tinha ouvido do Evangelho. Então, eles pediram, assim que a gente chegou, eles pediram o culto, eles pediram muito para a gente trabalhar com as crianças histórias bíblicas. Então, a gente teve uma liberdade muito grande para pregar, para cantar músicas com eles, principalmente com as crianças, né? Essa é a casa onde nós ficamos, que, na verdade, é a escola. A escola, a sala de aula é esse espaço, um chão bem irregular, de terra batida, muito escura, só tem essa janelinha aqui e essa porta. A escola, a sala de aula termina onde está esse rapaz, né? E essa aqui é a minha equipe. Essa sou eu, essa é a Anne, 22 anos, e esse é o Renan, 21 anos. E a minha turma foi muito abençoada, assim, a gente não teve problemas durante o nosso treinamento e éramos ecléticos. Então, a mais velha tinha 50 anos, o mais novo tinha 21. Né? Então, foi muito bom conviver assim, com pessoas tão diferentes, de idades diferentes, e ver que Deus chama pessoas diferentes. Né? Ele não espera a gente amadurecer para chamar. Ele chama a gente e amadurece para o trabalho. Né? Então, foi muito bom ver jovens lá, né? Tão jovens lá. Aqui a gente passeando de barco com um indígena, a gente estava indo para uma outra aldeia, e quando as crianças souberam que ele ia levar a gente para outra aldeia, vieram todas, né, para cima do barco e foram conosco. E aqui também foi o último culto que nós realizamos com eles. Aqui está a esposa do líder da aldeia, que não é indígena, e ela tem sido muito importante lá na comunidade. Ela sempre realiza cultos e reuniões de oração. Ela vai dando apoio da forma como ela pode, né?
Assim que a gente saiu da aldeia, eles falaram, olha, a gente está precisando de um missionário, a gente precisa ensinar as crianças a palavra de Deus, elas não estão obedecendo aos pais, a gente não quer isso para a vida delas, né? Manda alguém, um missionário só que a gente precisa, né? Então, orem também pelos Paracanã, orem para que Deus os supra, né, na sua palavra, no ensino, no discipulado. Aqui algumas fotos da gente saindo de barco. Esse é o missionário que liderou o nosso treinamento, seu Gino. Ele foi abençoado com essa voadeira, e é bênção mesmo, porque cada viagem fretada são uns R$2.000, R$2.000 para ir e R$2.000 para voltar, né? No mínimo, assim. E com a aquisição desse barco, dessa embarcação, os custos caíram bastante, né? E ele pode servir a todas as aldeias da região, porque ele tem esse barco. E aqui a nossa equipe, depois do treinamento, já na casa do missionário Diego, esse rapaz aqui, com a sua família. E foi um momento, então, da gente voltar e avaliar tudo o que a gente passou, né? Bom, então esse foi um resumo, um relatório desses 2 meses de treinamento. Se vocês me perguntarem, nossa, Natália, que espírito aventureiro, eu falei, eu não tenho espírito aventureiro. Eu nunca gostei de camping, essas coisas, não. Mas Jesus faz essas coisas com a gente, né? E a gente é pronto, a gente se adapta. Eu falei de manhã que nada é realmente difícil. Nós somos seres adaptáveis, a gente se adapta. Um local desse, bem rústico, na casa que a gente ficou não tinha pia, a gente escovava o dente na janela. Tinha que tomar banho no rio, era muito bom. A gente tinha que lavar roupa no rio, você tinha que lavar a louça no rio. E a gente vive desse jeito. Por Jesus, a gente vive desse jeito, né? Não é sacrifício. O sacrifício foi o que Cristo fez na cruz por nós. Qualquer coisa que a gente venha fazer em nome dele não pode ser chamado de sacrifício, na verdade. Pode ser um desafio, pode ser difícil, mas a gente se adapta, viu? Eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje a gente comemora o dia da Bíblia. E é muito importante para mim ter esse dia, que não seja apenas esse dia, né? Mas ter esse dia para a gente lembrar, para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus, que às vezes no nosso contexto é tão fácil, né? A gente tem a Bíblia no celular, a gente joga lá no Google, tem todas as versões nas nossas mãos. E às vezes a gente não aprecia, não sabe a preciosidade que é a palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3, nós vamos ler do 14 até o versículo 5 do capítulo 4. Então, 2 Timóteo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é um texto da carta de Paulo a esse homem chamado Timóteo, um jovem que ele encontrou na sua 2ª viagem missionária, lá na cidade de Listra. E ele chegou lá e começaram a falar para ele, Paulo, tem um rapaz aí que é impressionante na fé, na doutrina, você precisa conhecer ele, o nome dele é Timóteo. A avó e a mãe são crentes, o pai dele é grego, mas você precisa conhecer ele.
E aí Paulo foi imediatamente conhecer esse rapaz e pegou ele, levou ele para as suas outras viagens, treinou ele, investiu na vida de Timóteo. E essa carta ele está mandando, provavelmente essa carta, segunda carta para Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Quando a gente termina de ler Atos, a gente vê Paulo preso. É a primeira prisão dele. Depois disso, os estudiosos dizem que ele saiu da prisão, conseguiu fazer a 4ª viagem que ele planejava até a Espanha e depois foi preso novamente. Nessa segunda prisão é que ele foi morto. Então, quando ele está preso nessa segunda vez, ele escreve essas cartas para Timóteo, né? São 2. Nessa segunda, a gente vê que Paulo está sozinho, ele fala que as pessoas abandonaram ele, ele fala que ele está sozinho, né? Ele fala também que ele gostaria muito que Timóteo fosse vê-lo depressa, que levasse os pergaminhos, que levasse um casaco para ele na prisão. Então, a gente está vendo o final da vida de um homem que dedicou toda a sua história, né, desde daquele dia lá no caminho para Damasco, para pregar o Evangelho, né, para os gentios especialmente. E não foi um final glorioso. Ele estava abandonado, preso, doente, sozinho. Mas em todas as coisas ele deu glória a Deus. E mesmo preso, ele foi instruir esse rapaz. Provavelmente Timóteo tinha escrito uma carta para ele e ele devia estar muito desanimado, muito desencorajado no seu trabalho. Ele estava na igreja de Éfeso, combatendo muitas falsas doutrinas, havia muitos falsos mestres entre eles. E Timóteo estava bem triste. No capítulo 1 da segunda carta de Timóteo, Paulo vai falar assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Gente, imagina Timóteo lendo isso, de que Paulo está orando por ele incessantemente. No versículo 4, Paulo fala: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lógia e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também é ti. Então, ele está falando de lágrimas. Então, Timóteo estava realmente muito desencorajado no ministério dele. E Paulo está animando ele, lembrando, falando: eu estou orando por você. Olha, sua fé é uma fé genuína, não esqueça disso. E na passagem que a gente leu, Paulo fala o versículo que a gente lê tantas vezes, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, além de confortar o irmão, dizendo que ele não estava esquecido, né, que ele estava orando por ele, Paulo também lembrou da esperança em Cristo e lembrou da palavra de Deus. Falou para ele: olha, tudo o que você precisa fazer é pela palavra. Você tem que corrigir as pessoas na igreja. Olha a palavra, as escrituras. Elas são inspiradas por Deus. Isso quer dizer que todo o material que a gente tem, é claro, ele estava se referindo aqui ao Antigo Testamento, né? A gente ainda não tinha um Novo Testamento composto. Mas ele está falando assim: tudo que a gente tem até hoje, que a gente tem lido, foi Deus que nos deu. Né? Não se esqueça disso. Não se esqueça de que você precisa ser encorajado e continuar a agir pela palavra. Ela é inspirada por Deus. No versículo 15 do capítulo 2, Paulo fala assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Novamente, Paulo está trazendo a força que Timóteo precisa. Está na palavra. Olha a palavra, lê a palavra, você vai ser consolado, você vai se fortalecer. Maneja bem a palavra. Vocês lembram de outra pessoa da Bíblia
que precisava muito de encorajamento, ela tinha uma tarefa muito difícil para realizar, e Deus fala para ele: ser forte e corajoso. Olha a lei, lê a lei e medita noite e dia. Josué, né? E Josué nem falou que ele estava com medo, né? Mas Deus já falou: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Então a gente está vendo que a própria palavra diz para a gente que o nosso consolo, a nossa força para continuar quando a gente estiver desencorajado, desanimado, é ela mesma, é a palavra. Porque Deus nos deu a sua palavra escrita, pensando em todos os homens de todas as épocas. Pensou na gente no século XXI, pensou no homem do século XVIII, pensou no homem do século XXIII, que talvez venha, talvez não. Mas Deus, na sua misericórdia, deu a Bíblia para nós, a preservou e se revelou na palavra para nós. Então, tudo que a gente precisa saber sobre Deus está aqui. Tudo que a gente precisa conhecer sobre a natureza de Deus, como Ele age, a sua longanimidade, o seu amor, o seu plano, estão revelados aqui na sua palavra. Se a gente quer conhecer a Deus, se a gente quer adorá-lo da forma correta, nós precisamos nos engajar na leitura da Bíblia. E não é só ler, a gente precisa estudar. É um texto antigo, é um texto distante da gente, na cultura, no tempo, na língua. E a gente tem muito recurso na nossa língua, né, para estudar. A gente tem comentário, a gente tem Bíblia de estudo. Então, a gente pode se aprofundar um pouco mais, a gente pode conhecer um pouco mais a Deus, né? Isso é muito precioso, irmãos. Hoje, são poucas as pessoas que têm disponibilidade como nós temos, né? As pesquisas têm mostrado que 180 milhões de pessoas não têm um versículo sequer da Bíblia. 1,5 milhão não possuem a Bíblia completa. Tem talvez um livro traduzido ou só o Novo Testamento. 1 bilhão de pessoas. Nós estamos no século XXI. Quando a gente pensa na tecnologia que a gente tem, no número de cristãos no mundo que nós temos, é um número ainda muito grande. Pessoas que não têm a palavra de Deus. E a gente está vendo aqui na carta de Paulo para Timóteo, que é a palavra de Deus que vai encorajá-lo, que vai consolá-lo. Como nós seremos consolados, como nós seremos encorajados se nós não temos a palavra conosco? Então, irmãos, o ministério da tradução da Bíblia é urgente. Ore por isso, ore para que Deus levante mais trabalhadores para esse trabalho que é específico, é longo. Hoje de manhã a gente viu um pouco sobre o trabalho do João Ferreira de Almeida. Ele concluiu, na verdade, ele fez uma parte e morreu antes de concluir a sua tradução. Quem traduziu foi um companheiro dele, holandês. A conclusão do trabalho de tradução da Bíblia para o português, a nossa língua, foi em 1694. Apenas em 1751 é que ela foi publicada em 3 volumes. Só em 1819 é que foi publicada em um volume só, né? Ele começou o trabalho de tradução em 1663, eu fiz as contas, 88 anos, desde o começo do trabalho desse homem até que a gente pudesse ter a Bíblia traduzida para a nossa língua. Então, é um trabalho árduo, exige conhecer muito profundamente a língua, a cultura do povo, exige um treinamento específico, exige tempo. E nós precisamos orar por isso, né? Precisamos orar para que as pessoas tenham a Bíblia em suas mãos. Salmo 119, versículo 50. O Salmo 119, a gente às vezes fica com medo de ler, porque ele é grande, né? Mas ele é maravilhoso, irmãos. São 176 versículos só falando sobre a lei de Deus, só falando sobre a sua palavra, como ela nos edifica, como ela nos corrige, como ela nos guia, como nós precisamos dela para a nossa fé. No versículo 50, a gente lê assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, a palavra de Deus é importante. Nós precisamos investir no ministério da tradução para que as pessoas
tenham a palavra de Deus, para que elas possam conhecer a Deus, para que elas possam ser consoladas na sua angústia. Assim como Paulo indicou para Timóteo, olha, se fortalece, Deus não nos deu um espírito de covardia. Fortaleça-se na palavra, guie o seu ministério pela palavra. Né? Que nós sejamos sensíveis a essa necessidade. Né? Muita gente não conhece essa realidade da falta das escrituras nas línguas, né? No povo, nos povos que existem. São muitos povos. E, enfim, Deus está levantando trabalhadores e a gente precisa orar para que Ele levante mais. Né? Então, nós precisamos ser enviados. Se Deus não está te chamando para ser enviado, então envie alguém, né? Prepare alguém. Lembra que Paulo ouviu sobre Timóteo e foi lá preparar ele, né? Então, se você conhece alguém, prepara, ore pela vida dessa pessoa, ore pelos ministérios, pelos projetos que tem como foco a tradução da Bíblia, né? Existe um projeto que se chama Visão 2025, que começou lá na década de 90, e esse projeto tinha como objetivo começar um projeto de tradução em todas as línguas até 2025. Nós estamos em 2020, vamos começar, né, o ano de 2020, e isso ainda não é uma realidade. Então, vai ser projeto 2030, talvez. Né? A gente não está conseguindo concluir esses objetivos que estão sendo traçados por nós mesmos. Né? Então, muita gente às vezes fala, nossa, Natália, que legal, né? Esse seu trabalho. É muito legal, é um privilégio nosso. Né? Eu falei, Deus não chama ninguém sozinho, me chamou vocês também. Né? O trabalho vai ser nosso. Eu não posso ir se vocês não estiverem orando por mim, se vocês não estiverem me acompanhando. Quando eu estive fora, recebi muitas mensagens, sabia que tinha muita gente orando por mim. Isso foi um consolo muito grande. Né? Eu louvo a Deus pela vida da igreja e de vocês terem caminhado comigo. E esse trabalho é nosso. Né? Realmente é um privilégio trabalhar para Deus, é um privilégio se dispor. Como eu falei, os planos dele são infinitamente melhores. Eu não poderia ter uma carreira melhor do que a Deus nos dá. Né? E eu gostaria de orar agora por esse motivo e que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe e nos faça ler com seriedade a sua palavra, aproveitar que Ele já proveu para nós na nossa língua. Oremos. Pai amado, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem provido ao longo da história que o Senhor fosse conhecido por nós. Obrigado a Deus, porque nós podemos aprender sobre quem Tu és, nós podemos aprender sobre Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque tudo que a Tua palavra disse se cumpriu, está se cumprindo, Deus, e nós podemos crer que ainda se cumprirá. Pai, obrigada, porque nós temos consolo nas nossas dificuldades, nós temos correção, ó Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra escrita e ela está nas nossas mãos e nós podemos ler. Nós pedimos que a Tua misericórdia alcance outros povos e que a Tua palavra também chegue até eles, ó Deus, para que eles também sejam consolados, edificados, para que eles possam Te conhecer e Te adorar, ó Pai. Nosso anseio é que o Senhor seja adorado, ó Deus, em todos os cantos dessa terra. Nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Amém. Amados irmãos, no ano 303 da nossa era, o imperador Diocleciano, do Império Romano, mandou queimar todas as Bíblias que existissem, os manuscritos que existissem todos, mandou destruir todos os templos cristãos que existiam. E a Bíblia continua viva, se manteve até hoje conosco. Como é que pode? 66 livros diferentes, num período de tempo de 1500 anos, desde Moisés até João, na ilha de Patmos. Homens diferentes, alguns reis, fazendeiros, médicos, construtores de tenda, em situações diferentes,
alguns escrevendo no palácio, outros escrevendo em prisões, outros escrevendo no campo, no meio de batalhas. E este livro continua sendo palavra de Deus, a unidade, há uma total unidade entre eles. Não há texto que bata com texto, pelo contrário, eles se harmonizam e falam do amor de Deus por nós e da salvação em Jesus Cristo. E nós agradecemos a Deus pela vida da irmã, pelo desejo dela de voltar ao campo. E ela falou que quando saiu de lá, perguntaram por que é que não ficava um missionário ali, mas por que eles não tinham alguém ali? Estava lendo também uma revista missionária de um pastor que foi para o interior do Maranhão, e quando foi pregar e quando saiu, aquele povo perguntou: por que não há um missionário aqui conosco? Por que não há um pastor conosco? Por que não há alguém que pregue a palavra de Deus para nós? Ele ficou extremamente impactado. Ele tem desenvolvido na sua igreja pessoas que queiram ir, como a Natália, pregar o evangelho num local hostil, num local difícil, porque nós cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem queira ir, deixar o conforto na sua casa como ela, tomar banho de rio, numa casa onde não tinha banheiro, as necessidades tinham que ser feitas do lado de fora da casa. Nós gostaríamos que Deus sensibilizasse o seu coração para a dificuldade desse trabalho e para a necessidade desse trabalho, para a urgência desse trabalho. Mas se você não pode ir, podemos ajudar aqueles que queiram ir. E a Bíblia é essencial. Ela não será apenas uma missionária, ela será também uma tradutora da palavra de Deus, para que esses povos que moram no nosso país, mas têm uma língua diferente da nossa, possam compreender a palavra de Deus, que nos fala no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus nos mostra onde estamos pisando. Se estamos em terreno firme ou em terreno arenoso, se estamos entrando num buraco ou se estamos num texto plano. E luz para o caminho mostra para onde estamos caminhando, para onde vamos, aonde vamos chegar. É importante ler a Bíblia, é importante ter tempo para ler a palavra de Deus, porque Deus fala conosco através da leitura da Bíblia. E certamente muitos erros que nós cometemos não teríamos cometido se estivéssemos lendo a palavra de Deus e enxergando onde estamos pisando e para onde estamos caminhando. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. O pastor Carlos vai estar conosco aqui à frente, ele vai ficar aqui, Natália, ele vai nos dirigir na oração final. Receberemos a bênção, iremos para nossa casa, clamando ao Senhor que nos dê uma semana tranquila, abençoada de vida, e pedindo ao Senhor: dai-me tempo, um bom tempo, uma boa administração do tempo, para podermos ler a palavra de Deus. Oremos. Convido a igreja a colocar-se de pé. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça que é derramada sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor chama os teus servos, ó Pai, para enviar povos distantes, para ensinar, para pregar a tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor que é revelado em Cristo Jesus nas nossas vidas. Suplicamos a Ti que nos dê uma boa semana. Nos guarde, Senhor, embaixo das tuas asas. Ó Deus amado, guarde as nossas famílias e nos dê a tua paz. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Podemos sentar.
Amém.